Fala, impressionadores! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a usarem a biblioteca python.env para vocês trabalharem com variáveis de ambiente no Python de forma eficiente, seja usando isso dentro do seu código e transmitindo isso para um outro sistema. Vamos entender como é que isso funciona, vai ser um vídeo curto e direto ao ponto, mas bem completo sobre essa biblioteca. Vamos lá! Bom, galera, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e eu vou deixar aqui na descrição para você os arquivos da aula de hoje, inclusive o arquivo com as variáveis de ambiente que a gente vai usar para exemplificar a aula de hoje. Então, se você quiser, você pode copiar daqui ou então fazer o download aqui embaixo do arquivo para você acessar. Além disso, eu vou deixar de presente para vocês na descrição do vídeo um mini curso de Python do seu primeiro projeto em Python. A gente vai construir um projeto completo dentro desse mini curso, gratuito, é só você clicar lá e acessar, beleza? Vamos lá! O que é a variável de ambiente e para que serve essa biblioteca python.env? Basicamente é o seguinte, quando você está criando um código dentro do seu computador, e aqui a gente, dentro desse arquivo aqui, que já eu vou ensinar para vocês como é que a gente cria ele, a gente tem alguns exemplos, você muitas das vezes tem alguns valores que você quer que eles existam dentro do seu código, dentro da sua máquina, mas que quando você pegar, por exemplo, esses valores e jogar ele para um sistema, você quer que no sistema eles possam ter uma outra configuração. Ou então você quer conseguir mudar isso de uma forma muito fácil, sem você precisar fazer o que a gente chama de hard code, ou seja, escrever o valor de uma variável dentro do seu código propriamente dito. Um exemplo muito clássico disso é o link, por exemplo, de bancos de dados. Quando você conecta o seu sistema com um banco de dados, esse banco de dados você pode conectar com um banco, depois mudar para um outro banco. O link do banco de dados, dependendo do servidor, do local onde ele está hospedado, pode mudar de tempos em tempos e assim vai. Então existem algumas variáveis, algumas configurações que você quer conseguir editar eles sem você precisar, digamos assim, reenviar o seu código para o servidor, fazer o deploy de novo e tudo mais. Um outro uso muito comum de variáveis de ambiente é para chaves de APIs, senhas, segredos, né? Ou seja, informações que você quer colocar, mas que você não quer que elas estejam escritas no arquivo de código, porque se elas estiverem escritas no arquivo de código, qualquer pessoa que tiver acesso àquele arquivo de código vai ter acesso às suas senhas. Então é bom você tomar um pouco de cuidado com isso. Beleza? Para isso a gente cria variáveis de ambiente. Existe um outro vídeo aqui no canal ensinando variáveis de ambiente, onde eu mostro para vocês como que você configura variáveis de ambiente no seu editor. A maioria dos editores de código, como o VS Code, o PyCharm e outros editores, permitem você configurar variáveis de ambiente. Só que para que serve essa biblioteca python.env? Ela consegue tornar um processo padrão e um processo de código, sem você precisar mexer no editor de código, escolher um editor específico, a criação de variáveis de ambiente. Basicamente, a estrutura dela é a seguinte. Você vai criar um arquivo dentro do seu código, da pasta onde está o seu código, chamado .env. Tá vendo? .env. Por isso que o nome da biblioteca é .env. Em inglês é ponto. Então, você vai criar um arquivo extensão .env. Basicamente é isso. Então, para você fazer isso, você vai simplesmente criar um arquivo e escrever o nome do arquivo, .env. E pronto, ele vai conseguir criar isso. Como eu já tenho um arquivo criado, ele não vai fazer essa criação de novo. Inclusive, você pode fazer o download do arquivo que eu disponibilizei. Mas você poderia criar um arquivo simplesmente fazendo isso, .env, e ele vai criar um arquivo para você. E aí, dentro desse arquivo, você pode escrever basicamente o que você quiser. Mas, para que serve ele? Como eu falei, o objetivo dele é você criar variáveis dentro dele. Então, você vai criar valores dentro dele que você vai usar dentro do seu código. E como que você faz para pegar esses valores que estão criados aqui dentro dele e trazer para dentro do seu código? Você vai usar a estrutura da biblioteca do python.env. Então o primeiro passo é você instalar essa biblioteca, porque ela não é uma biblioteca padrão do Python. Então você vai abrir lá o seu terminal, vou abrir aqui o meu prompt de comando, e aqui eu vou digitar pip install python-env, beleza? E a gente vai fazer a instalação dessa biblioteca. Show de bola! Agora, dentro do seu código, sempre que você for usar essa biblioteca, você vai importar ela. Na hora de instalar, a gente instala como python-env, mas na hora de importar, a gente importa como .env, que é o nome da biblioteca. Você poderia importar ela toda, fazer um import.env, mas normalmente, se você for pesquisar nos códigos, na própria documentação da biblioteca, você vai ver que eles costumam importar assim, ó, from.env, import load.env. O que é isso? Basicamente, você está importando uma função. Então, para você conseguir carregar todas essas variáveis que estão criadas dentro do seu arquivo .env, e a gente já vai falar sobre as regras de criação dessas variáveis aqui e como elas funcionam, para você conseguir carregar esses valores aqui dentro do seu código, você simplesmente tem que executar essa função load.env. E o que essa função load.env vai fazer? Ela vai procurar no mesmo local onde está o seu código um arquivo chamado .env e vai carregar as informações desse arquivo daqui
como variáveis dentro do seu código em Python. Então, se você executar esse código agora aqui, ele não vai fazer basicamente nada. Só que a partir de agora, você tem essas variáveis aqui definidas como variáveis de ambiente. E como que normalmente você pega valores de variáveis de ambiente? Você usa a biblioteca OS para fazer isso. A biblioteca OS ela permite você pegar valores de variáveis de ambiente executando o comando os.getEnv e passando aqui dentro do parênteses o nome da variável que você quer pegar. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e dar um print em qualquer uma dessas variáveis que estão aqui agora. Então, por exemplo, eu vou pegar e dar um print na variável do usuário. os.getEnv usuário. E repara, o nome que você vai escrever aqui, ele é case sensitive, ou seja, faz diferença se a letra maiúscula ou letra minúscula. Então, se aqui está escrito usuário maiúsculo, aqui tem que estar escrito usuário maiúsculo, beleza? Se eu rodar o código agora, ele vai dizer, olha lá, você pegou a variável usuário que o valor dela é admin. O legal disso é que se eu quiser mudar o valor dessa variável agora dentro do meu código, eu não preciso mais editar o meu código. Eu tenho todos esses valores separados nesse arquivo .env. E, lembrando, quando você faz isso aqui no deploy para um sistema, no sistema, quando você faz o processo de deploy, normalmente é um processo demorado, que o seu sistema precisa sair do ar para voltar para o ar depois, você precisa configurar várias coisas e tudo mais. Mudar o valor de uma variável de ambiente em todos os sistemas que você faz de deploy, Amazon, qualquer cloud, enfim, Heroku, qualquer um deles, você editar uma variável de ambiente é um processo muito simples. Vai ter lá um campo de variáveis de ambiente, você edita o valor de uma variável. Então é muito mais fácil a manutenção desse seu sistema depois, beleza? E você sempre consegue agora pegar qualquer um desses valores aqui, simplesmente usando os.getEnv e o nome do valor que você quer. Agora, como que funcionam os valores aqui e como que ele trata cada uma dessas informações? É o que a gente vai ver agora na aula. Repara o seguinte, o valor do admin, primeiro, todos os valores que você preenche aqui no arquivo .env, você pode colocar esses valores de forma direta. Então, a variável vai ser tal valor, a variável vai ser tal valor. E repara que você não precisa colocar chaves, entre chaves, né? Nem chaves simples, nem chaves duplas. Você não precisa, tá vendo? Eu posso colocar só assim, ó, o usuário vai ser admin, e se eu usar aqui no meu código, ele vai pegar que o usuário é admin. E aí, repara, inclusive, o seguinte, eu vou pegar aqui e vou criar uma variável chamada usuário só para armazenar. Na verdade, eu não vou nem criar essa variável, né? Porque ela já está criada aqui no meu minha variável de ambiente, mas eu quero exibir para vocês qual é o tipo de valor, então type, né? Ou seja, o tipo de valor que vem dessa variável admin que foi criada aqui pela variável de ambiente. Se você reparar, essa variável ela é da classe string, então ela é uma string. Mesmo não criando ela aqui, entre aspas, ela é uma string, porque os arquivos .env eles seguem a regra de criação dos arquivos bash, tá? Eu não vou entrar em ultra detalhes de arquivos bash, mas eu vou explicar aqui as regras gerais de criação de valores aqui dentro. Então a regra número 1 é, você bota o nome da variável, normalmente a gente usa o nome da variável em letra maiúscula por uma convenção, não é obrigatório, tá? E igual ao valor que você quer. Tá? Então, variável igual ao valor que você quer, variável igual ao valor que você quer, variável igual ao valor que você quer. E repara o seguinte, essas variáveis elas normalmente são trazidas para o seu código em Python no formato de string, mesmo que essas variáveis sejam números ou sejam booleanas. Tá vendo aqui? Então, repara o seguinte, se eu pedir para ele aqui printar a variável os.get, vamos mudar aqui só o nome da variável, né? Se a gente pedir aqui a variável debug, o que é a variável debug? É essa variável aqui, ó, debug, que ele vai falar se está em modo de debugar ou não, verdadeiro ou falso, tá vendo? True. Eu escrevi o true aqui igual a gente escreveria o true no Python, não é? Então, vamos ver qual é o tipo da variável debug? Vamos ver, se eu rodar o código aqui, ele vai falar que ela é uma variável do tipo string. Se você quiser transformar ela numa variável efetivamente booleana, então eu vou criar aqui, ó, o debug no Python, você pode fazer isso. Você vai ter que fazer o os.getEnv, pegando a sua variável debug. E o que acontece? Quando você tem um texto que representa verdadeiro ou falso, você pode colocar esse texto, isso aqui, ele vai me dar como resposta ou verdadeiro ou falso. Sempre que você tem um texto que está escrito verdadeiro ou falso, você quer avaliar se ali dentro está verdadeiro ou falso, você pode colocar isso dentro de uma função chamada eval, que é uma função de evaluate, né? Ou seja, de avaliar. Ele vai avaliar esse texto aqui. Se esse texto for verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. Se esse texto for falso, ele vai retornar falso. Então, se eu chegar agora e printar a variável, o tipo dessa variávelzinha debug que a gente criou aqui por meio do eval desse texto, então repara, o os.getEnv ele vai me dar o texto true. Se eu quiser transformar ele no valor booleano do Python, né, o valor verdadeiro e o valor falso, você simplesmente coloca ele dentro de um eval. E aí, repara, olha lá, se eu rodar o código agora, ele vai dizer que essa segunda variável aqui, essa variável debug, ela é do valor booleano, e eu posso, inclusive, printar o valor dela, né, para você visualizar. Ele é booleano e ele é true.
Se eu chegasse aqui agora e mudasse esse valor para false, tá vendo? E salvo a minha variável de ambiente e executo o código de novo, ele vai dizer que é booleano, só que agora é o valor falso, tá vendo? Então agora ele está conseguindo avaliar isso aqui de forma correta. Mesma coisa para os valores de texto, de valores numéricos. Se você pegar um valor numérico, por exemplo, como a port, então vamos pegar aqui a porta, né? A port, você vai ver que ele vai te dar esse valor como string, tá vendo? Apesar de ser o número 8000. Se você quiser transformar ele em valor numérico, você vai ter que usar a função float, se você quiser transformar ele num número com casa decimal, ou int, se você quiser transformar ele num número inteiro, beleza? Então pensa sempre isso. As variáveis que você encarrega dos seus arquivos .env, elas vêm em texto, você tem que transformar ela para o tipo de variável que você quer, ou tratar ela como um texto mesmo, beleza? Agora, a gente pode criar algumas coisas mais interessantes aqui nesses arquivos. Por exemplo, o e-mail do meu usuário. Eu posso dizer que o meu usuário vai ser o usuário admin, mas o meu e-mail do usuário ele pode depender do nome do meu usuário. Você poderia sim importar esse nome do usuário e usar ele dentro do seu código Python para criar essa variável do e-mail. Mas você pode, dentro dos seus arquivos .env, criar variáveis aqui dentro. Então, a partir do momento que você criou uma variável, então eu criei a variável usuário, você pode usar ela dentro de qualquer outro valor, desde que você coloque ela entre chaves com um cifrão na frente. Entre chaves com um cifrão na frente, os arquivos .env eles vão entender que é para substituir isso daqui pelo valor de uma variável. Então isso aqui é uma variável. Você bota o nome da variável entre chaves com um cifrão na frente. Se eu chegar no meu código agora e pedir para ele printar para mim os.getEnv da variável do e-mail, que é a variável que está configurada aqui, você vai ver que ele vai me dar como resposta, olha lá, admin@email.com, sendo que aqui eu peguei e coloquei o valor que tiver no usuário, beleza? Só é interessante você primeiro criar o nome da variável e depois você usar essa variável. E repara que isso funciona também se você estiver colocando o valor entre aspas. Como assim, Lira? Você falou para mim que não precisava colocar esses valores aqui entre aspas. Sim, o normal das variáveis que você cria nesses arquivos .env, você não coloca eles diretamente entre aspas. Mas, quando você estiver colocando um link, um caminho de alguma pasta no seu computador, ou então, se o valor da variável que você quer colocar aqui, ele tem espaço, caracteres especiais ali dentro, espaço, ele tem mais de uma linha e tudo mais, como que o arquivo .env vai saber que aquilo é uma variável? Por exemplo, se eu tivesse aqui um texto que eu quero mandar no corpo de e-mail, vou botar aqui, ó, corpo, e-mail, corpo, e-mail. E aí, esse corpo de e-mail, eu quero escrever um texto com várias e várias linhas. Bom, se você quiser escrever um texto com várias linhas, eu não poderia colocar aqui, ó, olá, quero enviar um e-mail. Se você fizer isso daqui, ele não vai conseguir entender, porque ele vai achar que isso aqui é um comando, isso aqui é outro comando. Para você fazer isso, você vai colocar essa variável, então, entre aspas, tá vendo? Então, as aspas, elas vão funcionar aqui como um delimitador de início e fim do valor da variável. Todas as coisas que a gente colocou aqui, a gente poderia também colocar elas entre aspas, não tem problema. Elas já são tratadas como um texto. Mas os links, normalmente, e os textos que têm espaço dentro dele, aí esses sim costuma colocar entre duas aspas. Qual é a diferença entre aspas? Qual é a diferença se você colocar aspas duplas e aspas simples? Bom, para boa parte das coisas não vai fazer muita diferença, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, o link e o mesmo link aqui embaixo, tá vendo? Eu chamei um de database URL e outro de database URL fixo. Se eu chegar aqui no meu código e printar os dois, database URL e o database URL, que eu chamei de fixo, né, que são os dois que estão aqui, ó, você vai ver que ele vai printar para mim o mesmo valor. Olha lá, ele printou o mesmo valor nos dois casos. Qual é a diferença? A diferença é que você pode, dentro dos textos, se você quiser escrever um texto em mais de uma linha, você pode, dentro dos textos, colocar, por exemplo, o contrabarra N. Não sei se você lembra, mas no Python e em muitas linguagens de programação, contrabarra N, contrabarra T e assim vai. Então, contrabarra N significa uma nova linha, uma new line, por isso que é contrabarra N, é uma nova linha. Contrabarra T significa um tab. Então, se eu colocar no meio desse texto um contrabarra N e escrever alguma coisa depois, ou alguma coisa depois, esse texto que está entre aspas duplas, ele vai traduzir o contrabarra N para uma nova linha. Enquanto que se você usar essa mesma estrutura, tá vendo? Estou copiando o mesmo link, a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu coloquei contrabarra N, alguma coisa depois, tá vendo? Só que entre aspas simples. Qual é a diferença? A diferença é que o cara das aspas simples, ele não vai traduzir, digamos assim,
esse caractere especial do _n como uma nova linha. Ele vai ler esse texto de forma crua, né? A gente chama de raw text. Ele vai ler esse texto de forma crua. Enquanto que o cara de aspas duplas, ele vai sim traduzir esse caractere especial aqui para uma nova linha. Então, se você chegar agora aqui e rodar o seu código, você vai ver que, olha, o primeiro link ele tinha o link. Obviamente que num link colocar _n uma nova linha não faz muito sentido, mas é para o nosso exemplo aqui. Mas ele apareceu o link, enter, e alguma coisa depois. Enquanto que o outro link, ele aparece o link _n alguma coisa depois. Tá vendo? Então, use aspas duplas e aspas simples dentro do seu arquivo .env de forma a dizer exatamente o que você está querendo fazer aqui. Toma sempre cuidado com isso. Beleza? Então são essas essencialmente as regras gerais. Se você quiser olhar mais a fundo, você pode simplesmente chegar no Google e entrar na documentação oficial do Python.env, seja pelo GitHub, ou então chega no Google e digita .env Python e entra no primeiro link aqui da instalação do .env, que ele vai dar um resumo também dessa documentação para você. Beleza? E aí você pode consultar outras variações, mas eu tentei nesse vídeo englobar tudo que você podia, digamos assim, as principais coisas que você costuma usar essa biblioteca do .env. Cuidado com uma coisa, um aviso muito importante que eu deixei para o final do vídeo. Esses arquivos .env, toma cuidado para você não subir eles no seu diretório do GitHub. Ah, vou salvar um projeto e vou tornar esse projeto público e vou disponibilizar para as pessoas. O seu arquivo .env você não disponibiliza. Você normalmente inclui ele num arquivozinho, que é o git ignore, que é um arquivo que ele vai ser ignorado pelo Git e não vai ser colocado dentro do repositório do seu GitHub. Por quê? Porque se aqui dentro tiver alguma senha, alguma chave de API, alguma coisa, e você subir ele para o GitHub, todo mundo que tiver acesso àquele GitHub vai ter acesso às suas senhas. Então, toma sempre cuidado com isso. Esse aqui é um dos arquivos que é clássico de você colocar no git ignore, ou seja, de você não incluir ele quando você sobe o seu projeto e salva lá no GitHub. Então, toma sempre cuidado com isso. Fechado? Um grande abraço e até a próxima aula.